Que vergonha! Isso é coisa de pobre! Leva isso daqui, pai! Ouvi aquilo com a bandeja ainda firme nas mãos. Por um segundo, achei que tivesse entendido errado. Mas os olhos do meu filho não deixavam dúvida. Ele estava falando sério. E estava falando alto. Gente ao redor parou de conversar. Uns riram baixo. Outros apenas desviaram o olhar. Eu, ali no meio da sala, com aquele doce feito à mão, ainda fresco, ainda brilhando. Olhei para ele. E não vi mais o menino que um dia sorriu quando ganhava pirulito. Vi um homem frio, vestindo orgulho demais e respeito de menos. Meu nome é João Alfredo. Tenho 78 anos nas costas, mãos marcadas de anos como barbeiro, e um coração que já engoliu muito silêncio para não causar briga em festa de filho. Nasci em São Sebastião do Oeste, onde homem se mede pelo que cumpre, não pelo que exibe. Criei meu filho sozinho depois que a mãe dele adoeceu. Dei banho, levei em consulta, economizei até no pão para ele poder fazer cursinho. Nunca pedi nada em troca. Só queria ser lembrado e respeitado. Talvez seja pedir demais hoje em dia. E antes que você pense que essa história é só tristeza, eu te convido a ficar comigo até o fim. Se você já foi desrespeitado por quem devia te honrar, essa história também é sua. Comenta aí de onde você está ouvindo, compartilha com alguém que já passou por algo parecido, e se quiser dar valor a essas vozes esquecidas, ajuda esse canal a continuar. A gente só precisa ser escutado. Às vezes, isso muda tudo. Fiquei em silêncio. Nem me defendi, nem reclamei. Só abaixei os olhos, como quem tenta proteger o que ainda sobrou da dignidade. A bandeja tremia nos meus dedos, mas eu segurei firme. Talvez pelo doce, talvez pela memória do tempo que levei para fazer cada um. Voltei pelo mesmo caminho que entrei. Ninguém me acompanhou até a porta. O barulho da festa ficou para trás. Só o silêncio caminhou comigo até o portão. Na calçada, o vento da noite trouxe um arrepio que não era de frio. Era um cansaço velho, daqueles que a gente carrega quieto por dentro. Passei anos tentando agradar, mesmo quando já não recebia abraço, mesmo quando o pai virava só um você. E mesmo assim, ali estava eu, com o doce na mão, feito com a mesma receita que minha mãe me ensinou no interior, quando a vida era dura. Mas o respeito era macio. Fiz os morangos com calma, escolhendo os mais bonitos, cobrindo um por um com brigadeiro branco, depois mergulhando na calda vermelha, deixando secar em silêncio, como quem oferece algo puro. Mas nada disso teve valor, não para ele. Cheguei em casa e coloquei a bandeja sobre a mesa. Fiquei olhando. Pareciam até mais bonitos agora, sob a luz amarelada da cozinha. Os lacinhos vermelhos continuavam ali, firmes, como se não tivessem escutado o que eu escutei. Me sentei no banco de madeira, aquele que vive rangendo, e respirei fundo. A memória da voz dele ainda estava dentro do meu peito, martelando. Eu já tinha ouvido coisa pior, mas naquele dia foi diferente. Não foi só o doce. Foi tudo o que ele rejeitou junto. O tempo, o cuidado, o homem que eu sou. Não dormi. Passei a noite acordado, com a cabeça cheia de imagens. Vi o Rodrigo pequeno, de pijama azul, pedindo mais leite quente. Vi minha mulher rindo da minha cauda queimada na primeira tentativa de maçã do amor. Vi os cortes que fiz em tanto rosto por anos na minha barbearia. Vi o tanto que eu fui presença, mesmo sendo esquecido. E ali, entre uma lembrança e outra, um pensamento se enraizou devagar. Se ele não me quis na festa, talvez o mundo ainda queira meu doce. Na manhã seguinte, a casa parecia mais vazia do que nunca, mesmo com cada móvel no lugar. O cheiro doce dos morangos ainda pairava no ar da cozinha, misturado com o do café que já esfriava na xícara. Sentei ali, na mesma cadeira de sempre, com a cabeça pesada. A humilhação da noite anterior ainda ecoava no peito, como se tivesse deixado marcas invisíveis nas paredes. O pior não era a frase dele. Era o jeito, a frieza, a naturalidade com que me jogou para fora da vida dele mais uma vez, como se eu fosse um detalhe antigo, ultrapassado. E pensar que eu passei tantos anos tentando ser útil, tentando ser lembrado. Ontem não foi a primeira vez,
mas foi a mais silenciosa. A que doeu de um jeito que nem lágrima saiu. Peguei a bandeja de volta. Nenhum morango tinha sido tocado. Os lacinhos ainda estavam ali, firmes, bonitos, como se não soubessem que haviam sido rejeitados. Olhei um por um. Perfeitos. E ainda assim, indignos de estar na festa do meu próprio filho. Passei o dedo pela cauda de um deles, levei a boca e fechei os olhos. O gosto era exato, como eu lembrava dos tempos de criança. Doce, macio, com a casquinha estalando no final. Era sabor de lembrança. De mãe mexendo panela com colher de pau. De festa improvisada no quintal. De dignidade feita à mão. Eu sabia que aquilo valia mais do que ele viu. Mas agora, eu também começava a ver. Me levantei, fui até o armário, peguei o caderno antigo de receitas que ficava atrás da vasilha de arroz. Abri nas últimas páginas, onde anoto tudo que vale guardar. Gastos, pedidos antigos da vizinhança, rascunhos de lembranças. Folheei devagar, até encontrar, entre uma conta vencida e um desenho mal feito da minha neta, uma folha solta com os dizeres que escrevi uma vez, depois de uma conversa atravessada com meu filho. Se ele não entende, a vida entende. Naquele dia, eu tinha engolido mais um desprezo dele por não ter como ajudá-lo com dinheiro. Mas agora, aquelas palavras pareciam diferentes. Como um lembrete de que talvez não seja o filho que precisa me enxergar, mas o mundo. Naquela mesma tarde, tomei coragem e fui até o fundo da garagem. Empurrei as caixas de ferramentas, levantei o lençol que cobria a antiga mesinha de madeira onde eu consertava lâmpadas e arrumava os brinquedos quebrados da vizinhança. Ainda estava firme, embora com as pernas bambas. Limpei com pano seco, preguei um pedaço de papel branco por cima com fita adesiva e fiquei olhando para aquilo por uns minutos. Não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Só sabia que não queria deixar aquele silêncio crescer dentro de mim, como cresceu tantas outras vezes. Voltei para a cozinha, embalei os morangos, ajeitei as forminhas. Peguei a cadeira de praia velha, daquelas de alumínio trançado, e coloquei tudo perto da porta. À noite, enquanto o mundo dormia, fui até o portão e fiquei ali encostado, olhando a rua vazia. Lembrei da primeira vez que meu filho me pediu dinheiro emprestado para comprar um celular novo. Eu mal tinha o que dar, mas vendi meu relógio. Disse para ele que depois eu comprava outro. Nunca comprei. Ele nunca devolveu. E mesmo assim, nunca joguei isso na cara dele. Porque para mim, ser pai era isso, dar, mesmo quando não se tem. Naquela madrugada, sentei na cadeira da varanda e fiquei ali até o sol nascer. Algo em mim dizia que estava perto de fazer algo que mudaria o rumo da minha história. Mas ainda era só uma semente, uma ideia que não tinha nome, nem coragem suficiente para virar ação. Ainda assim, eu sentia que dessa vez não seria como das outras. Não ia só engolir em seco, não ia só fingir que não doeu. Pela primeira vez eu ia fazer alguma coisa. E não seria gritando, seria do meu jeito. Do jeito que eles nunca esperam. Acordei antes do sol nascer. Não que tivesse dormido de verdade. Só cochilei com a cabeça encostada no encosto da cadeira da cozinha, a mesma em que eu comia pão com manteiga ouvindo o rádio todas as manhãs. Mas dessa vez, nem o rádio eu liguei. Levantei devagar, sentindo o peso dos ossos que já carregam mais do que idade. Fui até a pia, lavei o rosto com água fria, respirei fundo e me encarei no espelho da porta do armário. Tinha uma firmeza diferente no olhar, daquelas que a gente perde com os anos e de repente reencontra quando a dignidade resolve se levantar sozinha. Fui até a garagem e puxei a velha mesinha de madeira que usei por anos para consertar ventilador, passar verniz em moldura de retrato e remendar os brinquedos quebrados da vizinhança. Passei um pano, emparelhei com papelão as pernas tortas e arrastei até o meio da sala. Em cima dela, coloquei uma toalha plástica azul já gasta pelo tempo. Depois fui buscar os ingredientes. Leite condensado, margarina, chocolate branco em barra e aquele pacote de morangos que havia sobrado da bandeja da humilhação. Ainda estavam bons, frescos. Pareciam não saber que haviam sido rejeitados.
Cada passo dentro de casa naquela manhã tinha um sentido diferente. Era como se o silêncio estivesse me ouvindo de volta. Vesti o avental, prendi com um nó atrás e comecei do zero. Morango por morango, um a um, lavados, limpos, secos com pano de prato limpo. Não fiz isso para me vingar, nem para provar nada. Fiz porque dentro de mim ainda morava um homem inteiro. E aquele homem sabia fazer doces, sabia fazer carinho em forma de açúcar. E se meu filho não sabia enxergar isso, talvez o mundo soubesse. Enquanto o leite condensado reduzia na panela grossa que herdei da minha mãe, senti o cheiro invadir a casa. Não era só cheiro de doce, era cheiro de memória, de luta, de tudo que construí com mãos calejadas e nunca foi visto. Mexi devagar, como quem acaricia lembranças. Quando chegou no ponto certo, aquele que deixa caminho quando a colher passa no fundo, desliguei o fogo e deixei esfriar. Em outra panela, preparei a calda de caramelo com açúcar e corante. Quando a mistura começou a ferver, fechei os olhos por um segundo. Aquele som, aquela textura, tudo me levava de volta para o tempo em que minha esposa se sentava na beirada da pia e dizia: "Você ainda vai ser conhecido por esse doce, João." Ela dizia rindo. Eu ria junto. Nunca levei a sério, mas naquele dia eu levei. Fiz 30 unidades. Envolvi cada morango no brigadeiro branco, deixei firmar no papel manteiga e depois mergulhei um por um na calda quente. Fui com calma, mesmo com a mão tremendo um pouco mais do que antes. Depois de prontos, coloquei em forminhas novas, comprei na venda da esquina. Não quis usar os lacinhos rejeitados da festa. Aqueles já tinham escutado demais. Cobri a bandeja com plástico filme e com a letra mais firme que consegui, escrevi num papel: "Morango do Amor, receita de pai." Não era nome de marca, era grito silencioso. Calcei o sapato de sola gasta, passei um pente rápido no cabelo e dobrei a cadeira de alumínio. Saí com a bandeja equilibrada nos braços. A rua ainda estava acordando. O padeiro já tinha levantado a porta da padaria. O senhor da banca acendia o cigarro do dia. Cumprimentei com um aceno. Fui até a esquina da minha rua, perto do ponto de ônibus onde o pessoal da cidade pegava o coletivo para trabalhar. Montei a mesinha, abri a cadeira e sentei. Não disse nada. Não ofereci nada. Só fiquei ali, em silêncio, com os morangos à vista e o coração batendo forte. A primeira a parar foi uma moça com cara de professora. Tinha os olhos fundos, mas o sorriso fácil. Pegou um morango, provou ali mesmo e arregalou os olhos. "Meu Deus, que delícia! O senhor que faz isso aqui?" Assenti com a cabeça, meio encabulado. "Tem Pix?" Respondi que não. Ela deu risada, puxou uma nota da carteira e disse: "Volto amanhã e trago gente junto." Foi embora com 2 doces na mão e uma leveza no rosto que me deixou emocionado. Aí eu entendi que ali não era sobre vender. Era sobre ser visto. Outras pessoas foram parando. Um rapaz de bicicleta levou 4. Disse que era para a avó. Uma senhora com uniforme de limpeza pegou 3. Provou um na hora e comprou mais 2. Um homem de paletó escuro comprou um e disse que lembrava da infância. Um senhor de muletas se aproximou devagar, olhou os doces, tirou do bolso um trocado dobrado em 4 e disse: "Me dá um. Preciso de doçura hoje." Dei 2. Ele foi embora devagar, com o rosto leve, e eu, com o coração cheio. Em 2 horas, vendi todos. Sem abaixar preço. Sem forçar conversa. Na volta para casa, carregando a cadeira vazia, me sentei por alguns minutos no banco da praça. Fazia tempo que eu não sentia aquele tipo de cansaço bom. Não era de esforço, era de alívio. Como se eu tivesse saído de um lugar escuro onde fui colocado à força. A humilhação ainda doía, mas ali não mandava mais em mim. Cheguei em casa e fui direto para a cozinha preparar mais uma leva. Enquanto os brigadeiros esfriavam, ouvi a voz da Luísa, minha neta, vindo do corredor. "Vô, você tá vendendo na rua?" Ela me olhou surpresa, segurando o celular na mão, ainda de uniforme da escola. Assenti. Ela se aproximou com curiosidade. "Posso gravar pro TikTok?" Eu ri. "Tique o quê?" Ela gargalhou.
TikTok, vô, é um aplicativo. Se postar lá, pode bombar. Não entendi bem, mas deixei. Ela posicionou o celular, ajeitou a luz, disse para eu segurar a bandeja e olhar para frente. Fala, feito com amor de pai. Obedeci, meio tímido. Ela sorriu e me abraçou depois. Vai ver só, vô. Naquela noite, ela me mostrou o vídeo. Já tinha mais de 300 visualizações em poucas horas. É só o começo, vô. O povo vai ver, vai compartilhar. Eu balancei a cabeça meio sem saber o que sentir. Mas por dentro, algo se acendia. Deitei tarde, e quando fechei os olhos, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não estava lembrando da festa, nem da humilhação, nem da frase que ele disse. Estava lembrando dos rostos que sorriram ao provar o doce, das mãos que pagaram sem pechinchar, dos olhos marejados do senhor da muleta e da minha neta dizendo, vai bombar. Eu nunca precisei bombar. Só queria ser lembrado como um pai que fez o que pôde, que tentou, que nunca deixou de amar, nem quando foi desprezado. E no fundo, eu sentia. O mundo estava começando a ouvir. O segundo dia começou diferente. Quando cheguei à esquina com minha mesinha improvisada, já havia 2 pessoas me esperando. Uma delas era a mesma moça de ontem, a que parecia professora, e a outra, uma jovem que segurava o celular na mão, com o vídeo da Luísa aberto na tela. É aqui, né? Ela perguntou sorrindo. O doce do vídeo. Eu vim do outro bairro só para provar. Assenti devagar, tirei a tampa da bandeja com cuidado e ofereci. Elas pegaram, sorriram, deram a primeira mordida e os olhos disseram tudo. Enquanto elas comiam, outras pessoas se aproximavam, como se o cheiro ou a curiosidade tivesse chamado. Um rapaz engravatado comprou 3, tirou foto e disse que ia divulgar no escritório. Um entregador de bicicleta passou correndo, mas gritou de longe. Amanhã eu volto! E voltou mesmo. Um senhor de boné tirou do bolso um papel dobrado, onde estava escrito o endereço do ponto. Minha neta viu na internet. Mandou eu vir. Eu só sorria, ainda surpreso com tudo aquilo. Em menos de 1 hora, os 30 morangos tinham acabado. Tive que recusar pedido. Um casal ofereceu o dobro para levar 1 dúzia, mas eu já não tinha mais. Anotei o nome deles num caderninho que encontrei no fundo da gaveta da minha antiga barbearia. O mesmo caderno onde eu anotava a hora marcada de corte e conversa fiada de cliente antigo. Reaproveitei. Agora era para doce, mas no fundo era mais que isso. Era meu renascimento em silêncio. Voltei para casa com a cadeira numa mão e a bandeja vazia na outra. O sol mal tinha subido, mas meu coração já estava cheio. E pela primeira vez, cheio de coisa boa. Nem lembrava da última vez que tanta gente me olhou nos olhos com respeito. Talvez tenha sido na formatura do Rodrigo, quando ele subiu no palco e citou o nome da mãe. Mas não o meu. Na época doeu. Mas engoli seco, como tantas outras vezes. Mas agora era diferente. Não era ele que me dava visibilidade. Era o povo. O mesmo povo que ele parece evitar. Passei a tarde preparando mais morangos. Comprei ingredientes novos na venda da Dona Marina. Ela perguntou o que eu andava fazendo. Expliquei por alto. Ela riu, apontou o dedo e disse: Seu João, o senhor ainda vai virar moda, hein? Dei de ombros, mas confesso que aquilo me aqueceu por dentro. Terminei a fornada de 40 unidades, as maiores que consegui encontrar. Caprichei na calda. Fiz uma mistura com essência de baunilha, como minha mãe fazia quando queria impressionar visita, como ela dizia. À noite, a Luísa veio me mostrar os comentários do vídeo. Mais de 80.000 visualizações. Gente de vários lugares, Goiânia, Campinas, Belém, até um rapaz de Fortaleza dizendo que queria provar. Alguns escreviam: lembrei do meu vô. Outros: isso sim é herança de verdade. Fiquei sem palavras. Tá vendo, vô? Ela disse com um brilho nos olhos. Falei que o mundo ia ver. Eu me emocionei, mas segurei. Só sorri, pus a mão no cabelo dela e disse: você que me ajudou a aparecer, Luísa. Na manhã seguinte, fui recebido com fila. A primeira fila da minha vida. Gente esperando o meu doce. Algumas pessoas tiravam foto. Outras me pediam para gravar vídeo. Uma moça com crachá de assessora de imprensa de um jornal local me perguntou se eu toparia contar minha história. Recusei por enquanto.
Não por timidez, mas porque ainda era cedo. Ainda não era hora. Tinha algo dentro de mim que dizia: deixa amadurecer, como o morango no ponto certo. No final daquele dia, a Luísa me mostrou que um perfil grande tinha repostado o vídeo. Um influenciador famoso, desses que falam de histórias inspiradoras. Mais de 2 milhões de visualizações. Mais de 100 mil curtidas. Um pedaço de mim ainda não acreditava. Outro pedaço já sabia. Quando o coração faz com verdade, o mundo escuta. No fim do 4º dia, Luísa me perguntou: você acha que o papai já viu? Eu fiquei quieto. O nome dele ainda me doía na garganta, mas olhei para ela e disse: se viu, não comentou. E se comentar é porque já entendeu. Ela assentiu, sem dizer mais nada. Mas vi nos olhos dela um pouco do que sempre quis ver no Rodrigo. Orgulho, respeito, amor sem cobrança. E naquela noite, com o celular carregando ao meu lado e a bandeja limpa na pia, recebi uma mensagem inesperada. Curta, quase fria, mas que carregava mais coisa do que parecia. Pai, você consegue fazer 200 unidades para um evento da empresa? É importante. Li mais de uma vez. Olhei para o teto. Lembrei da voz dele, da frase cruel, da bandeja rejeitada, da humilhação na frente dos outros, da indiferença, do desprezo, da ausência, e respirei fundo. Respondi com calma, com dignidade. Consigo sim, mas agora custa o que vale. Não houve resposta, nenhuma palavra, nem um emoji. O visualizado apareceu, e depois, o silêncio. Mas dessa vez, não foi o tipo de silêncio que machuca. Foi um silêncio que dizia tudo. Ele tinha lido. Tinha visto que eu aceitei. Só que agora, era ele quem não sabia como reagir. Pela primeira vez, talvez, ele se deu conta de que não estava mais lidando com o pai quieto de sempre. E isso, já era um alívio. Na manhã seguinte, fui cedo ao mercado. Fiz a lista dos ingredientes com calma, anotando tudo num caderno velho de capa amarela. Era o mesmo que eu usava para anotar os cortes na época da barbearia. Nele, eu marcava nome, data e até o assunto que o cliente puxava. Seu Antônio, corte social, falou da neta. Era assim que eu guardava o mundo. Agora, ele serviria para anotar o pedido do meu próprio filho, como cliente. Comprei os melhores morangos da banca do Zé, lá da feira do bairro vizinho. Grandes, vermelhos, firmes. O tipo de morango que não aceita ser ignorado. Peguei 2 caixas de leite condensado da marca mais cara, que eu só comprava quando tinha visita especial. Chocolate branco em barra, manteiga sem sal e o corante vermelho em gel, que dá aquele brilho bonito quando a calda seca. Nada de produto barato. Aquilo ali era profissional. Não por ele, pelo meu nome. Porque agora o doce levava minha assinatura. Voltei para casa e comecei a preparar tudo. Foram horas em pé. A mão já não era tão firme. A coluna avisava que não gostava de ficar tanto tempo curvada. Mas cada morango que eu finalizava, eu olhava e pensava: esse aqui, ele vai servir com orgulho, mesmo que nunca diga de onde veio. E tudo bem. Eu já não fazia por reconhecimento. Eu fazia porque finalmente entendi que, quando a gente para de correr atrás de aprovação, a vida devolve respeito. Luísa apareceu no fim da tarde. Veio saltitante, com o cabelo preso numa trança e o celular pendurado no pescoço. Vô, o vídeo de ontem bateu 800 mil visualizações. Eu sorri. Ainda não entendia direito o alcance disso tudo, mas sentia que havia algo maior se formando. Ela me ajudou a cortar fitilhos, colar etiquetas e separar os morangos por tamanho. Você vai entregar lá na empresa dele mesmo? Perguntou, olhando as caixas empilhadas. Confirmei com a cabeça. Ele mandou o endereço, o horário, às 10h de sexta. Ela fez uma careta. Você acha certo? Respirei fundo antes de responder. Filha, certo ou não, é ele quem está vindo até mim agora. Mesmo que seja com máscara de cliente. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que às vezes a gente precisa mostrar quem é sem dizer uma palavra. Passei a noite anterior à entrega conferindo tudo. Cada unidade embalada com delicadeza. Plástico firme,
etiqueta centralizada, fitilho retorcido com cuidado. Ajeitei as caixas, 4 no total. Escrevi à mão em cada uma. Morango do amor, receita de pai. Quando terminei, sentei, olhei para tudo aquilo e lembrei da primeira vez que meu filho me pediu ajuda. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. Queria dinheiro para um curso de marketing. Eu vendia televisão. E ele nunca mais tocou no assunto. Nenhum obrigado. Sexta-feira chegou. Tomei banho com calma, fiz a barba, passei um talquinho leve, como fazia nos domingos em que ia à missa com a minha mulher. Escolhi a camisa azul clara passada por mim mesmo com um vinco ainda visível. Calcei o sapato escuro que reservei para ocasiões sérias, e essa, eu decidi, era uma delas. O rapaz do bairro, o Beto, me ajudou com o carrinho de carga. Amarramos as caixas com elástico e partimos. O prédio era imenso, moderno, todo espelhado. Gente entrando e saindo apressada, celulares no ouvido, olhares distantes. Um mundo que corre sem olhar para os lados. Fui recebido por uma recepcionista apática, que apenas apontou com a cabeça. Pode deixar ali. O senhor é o pai do Rodrigo? Assenti com um leve sorriso. Sou sim. E fui eu quem fiz cada doce, com a mesma mão que deu de comer a ele por anos. Ela não respondeu, mas ficou sem graça. Eu percebi. Enquanto esperava que alguém viesse assinar a entrega, vi meu filho surgir ao fundo. Caminhava rápido, terno cinza claro, pasta na mão. Desviava do pessoal como quem não quer ser tocado. Me viu. Parou por um segundo. E por um instante, senti que ele hesitou. Como se aquele encontro fosse mais pesado do que ele esperava. Obrigado por trazer, pai. Era para um coquetel de lançamento, coisa grande. Assenti. Entendo. O senhor me deu poucas instruções, mas fiz o meu melhor. Ele ajeitou a gola do terno. Estão bonitos, murmurou olhando as caixas. Estão como sempre foram. O senhor que nunca olhou direito. Ele deu um meio sorriso, incômodo. Vou transferir o valor agora, pode ser? Tirei o papel do bolso. Estava dobrado em 3 partes, com os dados do Pix escritos à caneta. Entreguei. Ele olhou, leu com atenção. O valor tá um pouco acima do mercado, né? Dei um leve riso. Eu não vendo no mercado. Eu vendo o que faço com alma. E o senhor sabe o valor disso. Ele não respondeu. Fez a transferência ali mesmo. O barulhinho de confirmação soou como um carimbo de contrato silencioso. Mas aquele valor, apesar de justo, não era a parte mais importante. O que valia ali era ele ter vindo até mim, mesmo que com orgulho engasgado, mesmo que sem admitir. Boa sorte no evento, disse ao me despedir. Ele apenas acenou, sem palavras. Não houve abraço, nem desculpas, mas também não houve a baixada de cabeça da minha parte. Saí dali inteiro. E isso ninguém me tira. Na calçada, o Beto comentou, empurrando o carrinho vazio. Seu João, se o senhor quiser, a gente pode montar um ponto fixo no centro. Aquilo lá tem gente de sobra. Vai vender como água. Sorri. Talvez sim, talvez não. Mas sabe o que eu descobri, Beto? A gente não precisa de loja para ser lembrado. Basta fazer com verdade. E ali, enquanto o sol batia nas costas e a cidade corria sem ver, eu percebi que minha história não tinha mudado no dia que eu entreguei os morangos. Mas no dia em que decidi parar de me calar. Voltei para casa sem pressa, empurrando o portão devagar como quem avisa que está chegando de um dia importante. Deixei o carrinho do Beto encostado na calçada e entrei com o coração em paz. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio bom dessa vez. Um silêncio que abraça, não que pesa. Pendurei a camisa no encosto da cadeira e fui direto para a cozinha. A chaleira já estava no fogão, como se soubesse que eu precisava de um café forte para digerir tudo. Preparei sem pensar muito, o corpo se mexia sozinho. Mas a cabeça ainda estava lá, no prédio espelhado, na cara do meu filho ao me ver, no peso invisível daquele reencontro. Sentei na varanda com a xícara quente nas mãos. O cheiro do café recém-passado se misturava com o vento morno da manhã. Olhei para o céu e lembrei da minha mulher. Ela teria ficado tão orgulhosa. Talvez dissesse que eu demorei demais para me impor.
talvez me puxasse a orelha por ter aceitado o pedido dele sem ouvir um pedido de perdão primeiro. Mas eu sei que, no fundo, ela entenderia. Porque era dela que eu aprendi essa dignidade silenciosa, essa força de fazer o certo mesmo quando ninguém aplaude. Pouco tempo depois, Luísa chegou da escola com a mochila nos ombros e o celular já na mão. Vô, você viu o que postaram sobre você? Neguei com a cabeça. Ela abriu o vídeo e me mostrou. Era uma gravação feita no evento da empresa do Rodrigo. Os convidados estavam elogiando os morangos, fazendo fotos, e um dos organizadores dizia em voz alta: "Esse doce está sendo o mais comentado. Receita de um senhor que faz com as próprias mãos. Impressionante." E no canto do vídeo, lá estava ele, meu filho, parado, tentando sorrir enquanto as pessoas perguntavam onde poderiam encomendar. Luísa pausou o vídeo e olhou para mim. Isso viralizou. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. Eu respirei fundo. Não sabia o que dizer. E nem precisava. Porque ali, naquele silêncio de novo, eu percebi o que estava acontecendo. O doce que ele chamou de vergonha, agora era o sucesso da empresa. O pai que ele empurrou para fora da festa, agora era a mão por trás do prestígio que ele queria mostrar para os outros. A ironia da vida tem gosto de caramelo às vezes. Doce, duro e impossível de ignorar. No dia seguinte, acordei com 3 mensagens novas. Uma era de uma cafeteria do centro, oferecendo um contrato fixo de fornecimento. A segunda, de uma escola particular, pedindo 150 unidades para uma festa de Dia dos Avós. E a terceira? A terceira era dele, Rodrigo. Pai, acho que seria bom conversarmos pessoalmente. Você tem um tempo hoje? Li a mensagem com calma. Não senti raiva, nem empolgação. Apenas a firmeza de quem não precisa mais provar nada. Respondi com simplicidade. Pode vir às 17h. Estarei aqui. E deixei o celular de lado. Às 4h30 já estava com a mesa da varanda posta. Café coado, pão fresco, fatias de queijo e um prato com 3 morangos do amor, feitos naquela manhã. Se ele quisesse conversar, era bom que viesse preparado para escutar. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu não ia me calar, e não ia me levantar da mesa sem ser olhado nos olhos. Ele chegou pontualmente. Estava mais abatido do que de costume. Tirou o blazer ao entrar, olhou ao redor como quem visita uma casa desconhecida, mesmo tendo crescido ali. Sentou em silêncio. Eu servi o café, ele agradeceu baixinho. Ficamos uns bons minutos apenas ouvindo os passarinhos e o chiado da chaleira ainda quente. E então ele falou: Pai, eu vi o vídeo. Eu vi o que o senhor virou. Fiz que não com a cabeça. Não virei nada, Rodrigo. Só mostrei quem eu sempre fui. Você é que nunca quis olhar. Ele ficou quieto, olhando para o café. Eu fui muito duro aquele dia. Fui injusto. Eu estava tentando impressionar gente que nem faz parte da minha vida de verdade. E acabei te machucando. Respirei fundo. Você não me machucou naquele dia. Você vem me machucando há anos, só que eu deixava. Eu aceitava calado. Porque achava que era isso que pai fazia. Agora entendi que não. Pai não precisa abaixar a cabeça para ser respeitado. Ele ficou visivelmente emocionado. Eu não soube valorizar. Me desculpa. Aquelas palavras demoraram para sair. Eu vi que doeram mais nele do que em mim. E talvez por isso, eu perdoei. Não com tapinha nas costas, não com emoção de novela, mas com um gesto simples. Empurrei o prato com os 3 morangos em direção a ele. Come. Agora você pode entender o gosto que você rejeitou. Ele pegou um, mordeu e os olhos encheram de lágrimas. Tá perfeito, pai. Eu apenas disse. Sempre esteve. Naquela noite ele foi embora sem prometer mudar, sem discurso ensaiado. Mas foi diferente. Foi mais humano. E eu fiquei ali, na varanda, olhando para o céu, agradecendo. Não por ele, mas por mim. Porque, enfim, eu entendi que nunca é tarde para recuperar o que a gente sempre foi. Depois daquela conversa, não aconteceu nenhum milagre. Rodrigo não virou outro homem da noite para o dia, nem voltou a ser o filho carinhoso de quando era pequeno. Mas alguma coisa nele tinha mudado. E talvez, o mais importante, alguma coisa em mim também. Pela primeira vez em muito tempo eu tinha colocado meu lugar à mesa.
Não como quem pede permissão, mas como quem lembra que ajudou a construir a casa. E isso muda tudo. Nos dias seguintes, a procura pelos morangos aumentou ainda mais. Pessoas que eu nunca tinha visto antes batiam no meu portão perguntando se era ali que morava o senhor dos morangos do TikTok. Uma mulher trouxe a filha adolescente, emocionada, dizendo que minha história tinha feito a menina ligar para a avó depois de meses sem contato. Um senhor de voz embargada me abraçou e disse que minha coragem lhe deu força para falar com o próprio filho. Eu ouvia tudo, com respeito, com atenção, mas por dentro era difícil entender como um doce, feito num momento de dor, estava gerando tanta reconexão. E aí eu percebi, não era o doce, era o gesto. Luísa começou a me ajudar todos os dias. Criamos uma rotina só nossa. Ela cuidava dos pedidos online, respondia aos comentários, e eu ficava na cozinha, de avental, mexendo o brigadeiro e conferindo os morangos. Com o tempo, passamos a ter dias certos de entrega, agenda fechada, fila de espera. E mesmo com o aumento da demanda, eu não deixei de fazer tudo com a mesma calma de antes. Porque eu sabia que o que me trouxe até ali não foi a velocidade, foi a verdade. Numa dessas tardes, enquanto eu embalava os morangos e Luísa organizava uma nova caixa, ela comentou: "Vô, sabe que agora tem gente copiando o nome Receita de Pai?" Ri, mexendo a cauda. "Normal, filha. Quando algo dá certo, sempre aparece alguém querendo pegar carona." Mas ela fez cara séria. "A gente devia registrar, tornar oficial. E se você quiser, posso te ajudar a montar uma lojinha online. Já tem até gente perguntando se você envia para o Brasil inteiro." Fiquei em silêncio por um tempo. A ideia era boa. Mas eu precisava digerir com calma. Não pelo trabalho, mas porque tudo aquilo era novo demais. Até outro dia, eu era o avô esquecido num canto de festa. Agora, tinha gente me chamando de empreendedor. Mas eu não queria virar símbolo de nada. Só queria continuar sendo quem eu era, agora com respeito. Foi nesse clima de crescimento que, numa tarde de sexta-feira, recebi um envelope no portão. Era um convite, um evento da prefeitura. Dia do Empreendedor da Maturidade. Queriam que eu falasse. Não como palestrante, mas como exemplo de inspiração. Fiquei parado com o papel na mão por um tempo, sem saber se ria ou chorava. Nunca me imaginei falando num palco. Mas a ideia de levar minha história para outros pais, outros avós, me tocou fundo. Aceitei. No dia marcado, subi no palco simples de um auditório modesto, diante de umas 50 pessoas. A maioria grisalha, com olhos atentos e mãos cruzadas. E quando o microfone ficou mudo me esperando, eu apenas respirei e disse: "Eu não vim aqui ensinar ninguém a fazer doce. Vim contar que a vida só muda quando a gente para de aceitar humilhação como parte do amor. Eu passei anos tentando ser visto por um filho que só sabia me ignorar. Até que um dia, eu fiz um doce. E dessa vez, eu não dei. Eu vendi. E aí, sem perceber, ele precisou de mim. E ali, eu renasci. Aplausos. Alguns discretos, outros de pé. Não era vaidade, era alívio. De saber que alguém escutou. De sentir que, enfim, a minha voz chegou onde ela nunca havia chegado antes. Na volta para casa, Rodrigo me ligou. Foi a primeira vez que ele tomou essa iniciativa desde o dia da festa. "Pai, me desculpa por tudo. Ouvi sua fala agora no vídeo que mandaram aqui. E eu chorei. Porque só agora eu percebi quem você é. Só agora eu tô enxergando." Fiquei quieto e respondi com calma: "Eu sempre estive aqui. Só faltava você tirar os óculos do orgulho." A ligação do Rodrigo ficou martelando na minha cabeça por dias. Não era só o pedido de desculpa, era o tom. Pela primeira vez, eu ouvi meu filho falar comigo sem aquela armadura de superioridade, sem as palavras escolhidas para ferir. Era ele, de verdade. Um homem adulto que, enfim, olhava para o pai não como um peso, mas como alguém que sempre esteve lá. Mas, por mais que aquilo tivesse me tocado, eu sabia que perdão mesmo não é palavra, é mudança. E eu não ia me apressar para reabrir espaço em um coração que por anos me empurrou para o fundo. Continuei minha rotina.
Luísa e eu já tínhamos um pequeno sistema funcionando. Ela ficava com o celular, cuidava das encomendas, gravava vídeos, respondia aos comentários e, vez ou outra, fazia os próprios textos. Hoje, meu avô me ensinou que brigadeiro se acerta no ouvido, não no relógio. Ela escreveu numa legenda. Tinha graça. E tinha verdade. Eu, do meu lado, não parei de produzir. E cada vez que eu mexia aquela panela, sentia que meu lugar no mundo estava ali. Não por causa da fama passageira, nem da repercussão, mas porque eu estava vivendo um tempo novo, um tempo em que eu não precisava mais me calar para manter a paz, um tempo em que eu podia dizer não, e a minha voz ser ouvida. Mas foi numa terça-feira qualquer que algo diferente aconteceu. Estava no meio da produção da calda quando ouvi o barulho do portão. Era Rodrigo, sozinho, de camiseta simples, sem carro de luxo, sem celular na orelha. Entrou devagar, parou na porta da cozinha e disse: "Posso entrar?" Assenti sem dizer nada. Ele sentou no banco de madeira, olhou para a bancada, para o pano de prato, para as caixas. Tá tudo tão vivo aqui dentro. Mais vivo do que qualquer sala de reunião que eu já entrei. Ficamos em silêncio por um tempo. A colher batendo na panela era a única voz na cozinha. Até que ele continuou: "Eu fiquei pensando esses dias. Quantas vezes eu te chamei só quando precisava de algo? E quantas vezes você veio, mesmo assim?" Continuei mexendo a calda, não por frieza, mas porque às vezes o tempo de resposta precisa respeitar o tempo da dor. Eu cresci achando que sucesso era outra coisa. Era ter gente batendo palma, era cargo, era status. E aí um dia eu te vejo na internet, com um avental velho, rodeado de gente que te escuta de verdade, e percebo que eu é que nunca entendi o que é valor. Ele parou, me olhou nos olhos. Me perdoa. Não só pelo dia da festa, mas por todos os anos antes dela. Deixei a colher encostada, desliguei o fogo. Fiquei em pé diante dele por um momento sem pressa. E aí respondi: "Eu te perdoo, filho. Mas entenda uma coisa. O perdão não apaga o que aconteceu. Ele só me dá a chance de continuar minha vida sem carregar o peso que não é meu. E você vai ter que provar aos poucos que mudou. Porque palavra bonita eu já ouvi demais. Agora eu quero atitude." Ele assentiu. Abaixou a cabeça. "E se eu quiser recomeçar? Devagar. Presente. De verdade." Pensei por um instante. E estendi a mão. "Começa lavando essas formas ali. A Luísa tá atrasada hoje." Ele riu, surpreso. "Sério?" Eu sorri também. Homem que lava a alma começa lavando louça. Aquele dia ele ficou. Lavou a louça. Ajudou a cortar fitilho. E no fim, comeu um morango do amor em silêncio, sentado do meu lado na varanda. Não teve conversa longa, nem planos de futuro, mas teve presença. E presença, meu filho. Presença é o que mais faltou entre nós por anos. E ali, olhando para o céu já escurecendo, pensei: talvez a justiça não seja sempre vingança. Às vezes, a verdadeira justiça é fazer com que quem te desprezou te enxergue. E entenda, tarde demais, o valor que sempre esteve ali. No silêncio, no doce, no pai. Depois daquele dia em que Rodrigo lavou as formas aqui em casa, algo mudou. Não no mundo, no ritmo, na cidade, na correria lá fora. Mudou dentro. Mudou o jeito como o tempo passava aqui dentro da minha casa. A presença dele ainda era tímida, meio contida. Ele chegava sem avisar, ficava em silêncio por um tempo, perguntava se podia ajudar. Às vezes nem falava nada, só ficava ali. Sentado no banco de madeira da varanda, olhando eu mexer a panela. E eu deixava, sem cobrar, sem forçar intimidade. Quem passou tanto tempo fora, precisa de silêncio para voltar. Teve uma tarde em especial que eu nunca vou esquecer. Era sábado e choveu o dia todo. A cozinha estava com cheiro de cravo e brigadeiro branco, e Luísa brincava com a câmera dela tentando filmar uma receita do começo ao fim. Rodrigo entrou com um embrulho na mão. Não era presente caro, nem nada novo. Era um envelope pardo, meio gasto. Me entregou sem dizer nada. Quando abri, vi uma foto. Era ele,
com uns 6 anos, todo lambuzado de doce, no colo da mãe. E atrás da foto, escrito com a letra dele: naquele tempo, eu ainda lembrava de olhar para você como herói. Desculpa por ter esquecido. Senti um nó na garganta. Não chorei, mas fechei os olhos por um instante, porque aquilo foi mais do que qualquer pedido de perdão. Foi memória devolvida. Foi uma tentativa de costurar um passado rasgado. E eu aceitei. Guardei a foto no bolso da camisa e disse: ainda dá tempo de reaprender a olhar. Ele não respondeu. Mas naquele mesmo dia, pela primeira vez, foi ele quem mergulhou os morangos na calda comigo. Sujou as mãos, errou o ponto, riu de si mesmo. E quando terminamos, ele disse: eu nunca imaginei que fazer isso fosse tão difícil e tão bonito. Eu sorri, mas por dentro eu sabia. O doce não era o difícil. O difícil era ele se permitir ser filho de novo. O tempo foi passando. E o nome Morango do Amor, receita de pai, ganhou outro peso. Já não era só doce. Era história. Era símbolo. Tinha gente escrevendo carta, gente trazendo lembrança, gente mandando áudio chorando. Um senhor de Manaus mandou um vídeo dizendo que reatou com a filha depois de ver minha história. Uma jovem de Belo Horizonte me escreveu dizendo que decidiu visitar o avô que não via há 6 anos. Cada mensagem era um pedaço de vida que chegava aqui na minha cozinha. E eu guardava tudo, como quem guarda flor seca entre páginas de livro. Certo dia, Luísa chegou com os olhos brilhando. Vô, sabe a rede de cafés Aroma Azul? Eles querem te conhecer. Disseram que podem fazer parceria. Ofereceram até colocar seu nome num produto. Rodrigo ouviu, meio de longe, e perguntou: você vai aceitar, pai? Fiquei quieto por uns segundos. Olhei para ele. Sabe, filho, hoje eu posso aceitar. Mas se fosse 1 ano atrás, talvez eu dissesse sim só para te impressionar. Hoje, eu só digo sim pro que me respeita. Ele entendeu. Não insistiu. Apenas disse: se fizer, eu quero estar do seu lado. E foi a primeira vez que ele se ofereceu para caminhar comigo, e não na frente. No fim daquela semana, sentamos os 3 na varanda. Eu, Rodrigo e Luísa. Ele tinha acabado de me ajudar a embalar 100 unidades para uma feira local. Estava suado, cansado, mas sorrindo. E ali, com o pôr do sol atrás da serra, Luísa pegou o celular e perguntou: vô, se você pudesse dizer uma coisa para todos os pais que já foram rejeitados, o que seria? Eu pensei. Olhei para eles e respondi com calma: diga menos, faça mais, mas nunca, nunca deixe que tirem de você o direito de ser inteiro. O mundo pode te empurrar, seu próprio filho pode te esquecer, mas a vida, uma hora, escuta. E quando escuta, ela devolve em dobro, com respeito. Hoje a casa está silenciosa de novo. Mas é outro tipo de silêncio. Não aquele que pesa, que machuca, que enche os cantos com a ausência de quem se foi. É um silêncio de paz. De fim de tarde, com janela aberta, cheiro de café fresco e panela limpa no escorredor. Um silêncio que conversa com a memória. E sorri com o presente. Sentei aqui na varanda, como sempre faço quando o dia começa a baixar. E pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de olhar para trás com mágoa. Só com gratidão. Gratidão por ter passado. E por eu ter passado por isso inteiro. Rodrigo passou aqui mais cedo. Trouxe um pacote de morangos, dos bons, grandes, doces, escolhidos a dedo. Deixou em cima da mesa e disse: pai, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar até aqui. E eu respondi: nem eu. Mas às vezes, para chegar em algum lugar, a gente tem que ser jogado para fora de onde não cabe mais. Ele riu, concordou e me ajudou a carregar as caixas do dia. Luísa também veio. Fez uma nova arte para o rótulo dos doces. Agora tem uma pequena ilustração da minha mão segurando um morango com um lacinho. Embaixo, em letra cursiva, está escrito: feito com o que sobrou da dor e virou amor. Eu li, reli e fiquei sem palavras. Porque é isso. Tudo o que sobrou daquela humilhação, da festa, da frase, do olhar do meu filho, tudo foi transformado. E virou força, virou produto, virou história,
Virou ponte. Esses dias, recebi uma carta de um senhor do interior do Paraná. Ele escreveu à mão. Me chamaram de inútil no meu próprio aniversário. Eu chorei, engoli seco e fui dormir com o travesseiro molhado. Mas depois que ouvi sua história, levantei no outro dia, fiz meus biscoitos, montei uma caixa e fui vender na frente da igreja. E quando vi, tinha gente chorando por lembrar do pai. Obrigado, seu João. O senhor salvou meu valor. Li aquela carta 3 vezes. Guardei na gaveta com as outras. E chorei. Não de tristeza, de alívio, de verdade. Porque agora eu entendo. O que aconteceu comigo precisava acontecer. Não por castigo, mas para que eu lembrasse de mim. Para que eu deixasse de correr atrás de quem só sabia virar as costas. E olhasse para frente, onde tanta gente ainda precisava ouvir uma voz como a minha. Hoje eu não vendo só doce, vendo história. Cada morango que entrego carrega um pedaço de tudo que eu vivi. E a cada mordida, alguém entende que existe valor nas mãos enrugadas, no brigadeiro de antigamente, na firmeza de quem não se dobra. Rodrigo agora me respeita. Não porque eu exigi, mas porque ele viu que eu me respeitei primeiro. E Luísa? Ah, Luísa. Essa virou minha parceira, minha ponte com o mundo moderno. Meu coração de menina que nunca me tratou como velho ultrapassado. Foi ela quem escutou quando ninguém mais ouvia. E eu quero terminar essa história dizendo uma coisa para você que está me ouvindo agora. Se você já foi desprezado, ignorado, tratado como peso por quem devia te valorizar, eu te entendo. E te digo, não se cale, não se esconda, não aceite migalha como se fosse carinho. Levante, faça algo com o que você tem, com o que você é. A vida escuta o que é feito com verdade, e ela devolve. De um jeito ou de outro, ela devolve. Se essa história te tocou, comenta aí embaixo de onde você está ouvindo. Me conta se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que precisa escutar isso. Porque às vezes, uma história muda a vida de quem nem conhece a gente. E se mudou a sua, que ela viaje ainda mais. Obrigado por ouvir a voz de um pai que se recusou a desaparecer.